Bom, e aí pessoal, como não tive tempo de prestar monitoria de neurofisiologia, a parte de fisiologia, só deu tempo da gente ver aquela parte de bioquímica, eu fiz um esquema aqui explicando algumas coisas, tá? Bom, quando eu estava estudando, eu entendi o seguinte: neurofisiologia, na questão das sinapses, tá? Existem duas, as sinapses químicas e elétricas. Tá? A sinapse química é aquela que acontece através da liberação de neurotransmissores, tá bom? A gente já viu isso aqui em sala de aula. Depois eu comento um pouco mais, né? A e B, você tem aqui a transmissão do neurônio para o outro. Bom, e as elétricas é aquela que existe uma ligação entre as células e a condução passa-se eletricamente. Mas para entender isso aqui tudo, seria interessante nós termos em mente, ou entendimento, algumas coisas. Tópicos importantes: potencial de repouso, que é mudança do potencial, a questão da hiperpolarização, despolarização, potencial de ação, tá? Uma transmissão sináptica, interação sináptica, que faz parte da sinapse química, e sinalizadores e receptores sinápticos, também parte da sinapse química. Não sei se a gente vai chegar a estudar essa parte de sinalizadores, tá? Mas, de um modo geral, são esses tópicos aqui que te promovem o entendimento das duas sinapses. Vamos trabalhar um pouquinho sobre potencial de repouso. Ó, fiz o esquema aqui da seguinte forma: o que seria o potencial de repouso? Quando a gente fala em potencial de repouso, é importante que nós entendamos o seguinte: que a membrana, tá, do neurônio, primeiro, é uma bicamada fosfolipídica. Existe o meio extracelular e o meio intracelular. E ela está rodeada por água. A membrana fosfolipídica tem tanto água fora, no meio extra, quanto no meio intra. E só vale ressaltar, na verdade, vale lembrar que a molécula de água, H2O, tá certo? Ela tem bem aqui dois elétrons, que vão gerar o quê? Uma polaridade negativa para ela. Bem aqui, né? E outra polaridade negativa aqui. E para o hidrogênio vai ser o quê? Positivo. A gente viu isso quando eu estava tirando dúvidas de bioquímica. E a gente pode representar a molécula de água assim, tanto que ela é uma substância o quê? Polar. Então, essa molécula de água, ela consegue promover ligações, ela consegue, na verdade, deixar os íons que existem dentro e fora da membrana, tá, na forma aquosa. Eles se dissolvem nela. Ó. O Na+, positivo, ele se prende na água através da parte negativa dela. Já o íon cloro, que nós chamamos de cloreto, ele se prende na água através da parte o quê? Positiva dela. E quais são os íons que estão dissolvidos na água para que aconteça justamente o impulso nervoso? Tá aqui, o sódio, o potássio, o cloreto, o cálcio. Todos estão dissolvidos em água. Agora, existe dentro de cada parte da questão que envolve a condução do impulso nervoso, ou no caso que nós estamos estudando agora, o potencial de repouso, tá? Concentrações de íons diferentes. Olha aí, ó. O sódio é mais fora do que dentro. O potássio é menor fora e maior dentro. O cloreto e o cálcio são maiores fora e menores dentro. E esses íons, eles têm livre acesso? Eles entram e saem? Não, eles não entram e saem. Mesmo porque a membrana ela é fosfolipídica. Ela não deixa nem a água passar, né? Fosfolipídica, no caso aí, lipídios eles são apolares. Agora, existe, né, proteínas que promovem isso, né? Promovem justamente a passagem desses íons da molécula de água. Quando a gente fala em proteínas, vamos pegar esse outro aqui, ó. Nós estamos falando, tá, em proteínas transmembranas, que são os canais, certo? Eles ficam aqui entre as membranas, só que cada canal ele é específico, né? O canal não passa tudo. Por exemplo, existe o canal de sódio, o canal de potássio, o canal de cloreto, o canal de cálcio, tá? Ou tem canais que passam mais de um íon, mas eles são específicos. Agora sim, se o sódio, por exemplo, quisesse passar aqui por difusão, né? Porque ele vai do mais para o menos, seria uma coisa normal, seria uma coisa espontânea, não tem condição, isso não acontece. Por quê? Porque a membrana impede. Mas ele pode passar
Por onde? Pelo canal. Ele passa livremente pelo canal. Certo? Assim como o potássio, assim como o cloreto, assim como o cálcio, tá certo? Quando o íon tá saindo da célula, nós chamamos de efluxo. E quando ele está entrando, tá? Nós chamamos de influxo. Que é o caso do cloreto, do sódio, tá bom? Então, lembrando, aqui é a membrana. Tá? Aqui é o extracelular e aqui é o intracelular. Ok? Bom, existem alguns canais, tá? Que nós temos que entender. Existem os canais de extravasamento, que são os canais de repouso, são esses justamente que eu acabei de falar, tá certo? Eles ficam abertos. Os canais iônicos, dependentes de ligante, eles precisam de ligante. Lá adiante, né, se der tempo no vídeo, acho que eu vou ter que cortar e fazer outro vídeo, eu falo. Os canais iônicos dependentes de voltagem, né? Tanto o ligante quanto os dependentes de voltagem, eles dependem de estímulos. Mas todos eles aqui, como eu já tinha falado, eles são o quê? Seletivos. Todos esses canais aqui, eles são seletivos, ou seja, eles são específicos. Específicos para quem? Para um ou mais íons. Não é todo íon que passa por ele. Tá? Para a gente explicar o potencial de repouso, é interessante que a gente comece com o potássio. Por quê? Porque o potássio é o principal íon que vai promover esse repouso, esse potencial de repouso. Tá? Olha só. Assim como a bomba de sódio e potássio que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o que você tem? O potássio é menor fora e maior dentro, tá? Pelo canal de potássio, tá certo? Ele consegue sair, mas entenda, existe tanto partículas positivas como partículas o quê? Negativas dentro da célula. Da mesma forma acontece do lado de fora. Quando começa a sair potássio positivo, o que acontece? Acontece que do lado de fora, a concentração na membrana se torna maior positiva. Quando começa a sair o positivo, o que acontece com o negativo? Ele começa a se acumular. Aonde? Na membrana. Certo? Isso gera o que? A polarização. Então, a saída de íons potássio vai fazer com que o acúmulo de cargas positivas aqui do lado de fora da membrana, tá? Lembrando, a membrana está aqui. Aqui seria o quê? O extracelular. Aqui seria o intracelular. Tá? Então ele começa a sair. Só que essas cargas aqui, elas vão promover uma atração também de cargas positivas. Tá? Até chegar um ponto que para de sair potássio e também entrar, porque essas cargas aqui negativas estão atraindo íons potássio para dentro também. Isso nós chamamos de potencial de equilíbrio do íon. Agora, o que você tem que entender é que com a saída de potássio, você tem o quê? A polarização positiva, e quando sai potássio, ficam mais cargas negativas aqui aonde? Na membrana. Detalhe. O que nós chamamos de potencial, tá bom? De repouso, não depende somente de quê? Do potássio, mas sim, ó, de uma média de todos os íons que entram e saem da célula. Inclusive o quê? Inclusive a bomba de sódio e potássio, que promove a manutenção desse repouso, desse potencial de repouso. Então, o que seria o potencial de repouso? O potencial de repouso seria positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro. Lembrando que isso só acontece na membrana, porque no meio extracelular eu continuo com cargas o quê? Positivas e negativas. E no meio intracelular também existe o quê? Cargas positivas e negativas. Sérgio, o que é isso aqui que você colocou aqui, ó? Menos 65 milivolts. Isso seria a membrana em repouso, tá? Seria o potencial, em média. Esse potencial é justamente calculado por todo o efluxo e influxo de íons que entram, então, que saem e entram da célula, no caso. Tá certo? Então, isso aqui, alguns autores colocam 70, 80, certo? Mas depende muito
né? Mas para o ser humano, em média, é o que? Menos 65 milivolts. Aí acontece depois a despolarização, ou melhor, a hiperpolarização, seguida de uma despolarização, que eu vou já mostrar como é que acontece, tá? Mas só lembrando aqui um detalhe, ó. Existe as bombas iônicas, que no caso são quem? A bomba de sódio e potássio, são as principais, tá? Lembrando, elas também fazem parte do sistema do potencial de repouso, né? 3 sódios, ele sai indo contra o gradiente de concentração, o que é indo contra, ele vai do menos para o mais. O que é a favor do mais para o menos, certo? E o potássio entra também contra o gradiente de concentração, certo? Então saem 3 sódios, entram 2 potássios, que ajuda a ficar positivo aqui, né? Porque se entra mais positivo, ou melhor, se sai mais positivo do que entra, então acontece justamente também a polarização aqui, ó, positiva. Ele ajuda na manutenção dessa polarização da membrana. E isso aqui acontece, esse transporte aqui, essa bomba, esse transporte ativo, ela acontece com gás de ATP. A adenosina trifosfato se converte em adenosina difosfato, liberando energia em fosfato iônico. Na verdade, esse fosfato iônico, ele vai impregnar aqui na proteína, fazendo com que ela tenha justamente essa energia para poder fazer o sódio sair e o potássio entrar. Beleza? Tá certo? Isso aí foi o quê? Potencial de repouso, tá bom?